A avó sofre traição inacreditável da família e revela segredo que pode desviar destinos. A casa de Lena estava repleta de flores, balões e a risada inconfundível dos netos. Era seu aniversário de 72 anos e naquele momento tudo parecia estar perfeito. Mas, enquanto arrumava a mesa, um cheiro familiar de bolinhos de chocolate a fez parar. Aquele era o sabor da infância, lembranças da sua avó, que sempre preparava delícias na cozinha. Ah, se ela estivesse aqui, pensou, sentindo uma pontada de saudade no coração. Mas, por trás das flores e risadas, um pesadelo começava a se desenrolar. Aquela mesma tarde seria marcada por um segredo devastador. Lena encontrou a carta. Sem saber bem como se sentiu atraída por ela, suas mãos trêmulas seguraram o papel amarelado, como se fosse um artefato sagrado. A letra era elegante, mas as palavras queimavam. Amor meu, não posso mais esconder. Sou apaixonada por você. A assinatura era de sua filha Clara. O choque a fez quase soltar a carta. A traição reverberou em seu peito, como um eco cru e gelado. Quem poderia trair assim? A dor era avassaladora. E a mente de Lena começou a viajar. Lembrou-se da velha colcha que estava no sofá, uma herança da sua avó. Sempre sentou-se sobre ela, ouvindo histórias de amor e perdas. Essa colcha, com suas histórias entrelaçadas, agora parecia pesada. Afinal, que segredos ela ainda escondia? O nó na garganta de Lena se apertou. Ao olhar para o porta-retratos, viu a imagem de seu marido, Carlos, ao lado de Clara. Não era só uma traição. Era um manto de mentiras que se dissipava diante de seus olhos. Memórias a invadiram. O cheiro do perfume de sua avó, que sempre lhe dizia: amor é perdão, meu bem. Agora se tornava um eco insuportável. E se o amor não fosse só isso? E se por trás de cada ensinamento houvesse uma verdade obscura, um vazio que não se podia preencher? Lena sentiu a angústia apertar seu peito. O que mais minha família esconde de mim? Sussurrou, quase sem voz. Essas interrogações a levaram até a pequena caixa que sempre guardava embaixo da cama. A caixa de segredos. A luz alaranjada do pôr do sol filtrava-se pela janela, iluminando o caminho para a verdade. Ao abri-la, o odor do passado tomou conta do ar. Fotografias antigas, cartas guardadas com zelo. Cada objeto carregava um pedaço de história. E agora, um peso inesperado. O diário da sua avó, que nunca teve coragem de ler, estava ali, esperando por ela. Um mistério que poderia mudar tudo. E sem pensar duas vezes, Lena começou a folhear as páginas amareladas. O que encontraria? A dor da traição e a busca por respostas se entrelaçavam como as linhas de um tecido desgastado. O murmúrio de risadas lá fora se tornava distante. Como se o mundo lá fora não existisse mais. Cada palavra lida era um golpe. Cada frase revelava um passado que ela desconhecia. Um amor proibido? Uma perda santificada em segredo? Achei que tudo aquilo poderia acabar em dor, mas talvez o que a aguardava fosse muito maior. No fundo,
Uma pequena fagulha de esperança começava a acender. A esperança de que, mesmo com segredos e traições, podia encontrar uma nova verdade, um novo caminho. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Hã? E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lena estava imersa nas páginas antigas do diário da avó, a curiosidade a consumindo. Enquanto as palavras revelavam os romances e as perdas que sua avó enfrentou, um ruído repentino interrompeu seu momento. A porta da sala estourou e Clara entrou, o rosto pálido, os olhos arregalados de pavor. "Mãe, o que você está fazendo?" Ela exclamou, avançando como se o que tinha encontrado no diário fosse uma bomba prestes a explodir. Lena sentiu um frio na espinha. O que poderia ser tão urgente? "Clara, eu..." começou, mas não conseguiu terminar. O olhar de sua filha era desses que cortam como facas. Ela sabia que havia algo muito errado. "Você não deve ler isso. Não agora!" A voz de Clara tremulava, misturando desespero e raiva. Lena olhou para a página, agora marcada com suas lágrimas. A letra da avó falava sobre um amor perdido, mas havia algo mais sombrio nas entrelinhas. E, de repente, uma nova memória emergiu. A figura de um homem, sempre ausente nas fotografias antigas, mas que, curiosamente, uma vez havia chamado de tio. "Mãe, esse homem, eu sei quem ele é." Clara respirou fundo. Ele não era só um amigo da vovó. Ele era meu pai! Lena sentiu suas pernas fraquejarem. O diário agora parecia pegar fogo em suas mãos. O mundo à sua volta começou a girar. As risadas do lado de fora se tornaram um eco distante. "O quê? Como você sabe disso?" Sua voz saiu rastejante, ecoando o choque. Clara, aos poucos, começou a contar uma história que Lena nunca havia ouvido. Uma história de um amor proibido que cruzou linhas, de promessas sussurradas entre os lençóis da infância e uma colisão de destinos que tinha descarrilado gerações sem que Lena tivesse ideia. A vovó, ela tinha que escolher. E ela escolheu ficar com o Carlos. A voz de Clara falhou, mas continuou. "O homem na foto, ele era meu pai. O segredo foi enterrado e eu cresci sem saber. E você, mãe? Você também nunca soube." A revelação jogou Lena em um turbilhão de pensamentos. Como seu marido Carlos se encaixava naquela história complexa? Quais segredos mais estavam escondidos do lado de cá da colcha da avó? Sentiu como se os pilares da sua vida estivessem se desmoronando. O que mais não estava claro? Se ele é seu pai, quem sou eu? O que isso significa para nossa família? Clara, agora com lágrimas nos olhos, se aproximou. Mas a distância entre elas era palpável. Eu não sei de mais nada!" Lena gritou, seu coração batendo forte, a angústia uma tempestade em seu peito. E foi nesse momento de intenso desespero que um barulho sonoro ecoou de fora, chamando sua atenção. O som de um carro parando em alta velocidade. Olharam uma para a outra com medo e expectativa. Ele parecia devastado, a mesma dor refletida em seu rosto. "Carlos, você conhece esse homem?" Lena perguntou, apontando para a foto no diário.
O olhar de Carlos escureceu. Como você sabe sobre ele? A voz dele, carregada de tensão, ecoou no ar pesado da sala. O peso da verdade pairava, e a sensação de traição voltava a os abalar. Revelações estavam se desdobrando a cada segundo, escavando feridas desconhecidas. As risadas lá fora já não eram mais ouvidas. O tempo parecia ter parado, e Lena ficou se perguntando se a casa que havia se cheio de flores, alegria e amor agora poderia se tornar o palco de algo que poderia desmantelar tudo que ela acreditava saber sobre sua família. Nós precisamos conversar, disse Carlos, mas as palavras dele soavam como uma sentença de morte. E enquanto olhava para a foto, Lena percebeu que esse não era o fim da história, mas apenas o começo de um fim que ela não poderia imaginar. A tensão na sala era palpável. Lena olhou fixamente para o rosto de Carlos, sua mente fervilhando com as novas informações. O que você sabe sobre esse homem, Carlos? A voz dela tremia, a frustração se misturando à dor. Carlos hesitou, a expressão no rosto parecendo envelhecer anos em segundos. Não é algo que eu queria que você soubesse assim, de repente. Ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar um pesadelo. Esse homem esteve presente na nossa vida, sabe? A vovó nunca falou sobre ele, mas ela o amava. Mamãe, você não consegue entender as consequências disso. Clara interveio, furiosa. Deixar isso se tornar um circo não vai mudar a verdade. O ódio na voz dela iluminou a sala com raiva, antes que a escuridão tomasse conta de tudo, novamente. As palavras de Clara ecoaram pesadas como chumbo. Mas, em um segundo, um clarão de luz na mente de Lena iluminou suas memórias. Lembrou-se de uma tarde em que sua avó havia vivido um breve momento de distração. Um olhar distante e melancólico, enquanto passavam perto de um velho cemitério. Era tudo sobre ele. Carlos baixou a cabeça, a sombra de uma culpa profunda desenhando cada linha em seu rosto. O nome dele era Augusto, o melhor amigo da sua avó. Ou talvez mais do que isso. Lena sentiu a angústia se acumular, mas uma agitação em seu interior a fez perguntar: qual era a verdadeira razão pela qual ele ficou afastado? Por que nunca falamos sobre isso antes? Carlos se aproximou, seu rosto quase tocando o diário aberto na mesa. Por causa de uma escolha dolorosa. A vovó fez o que achou que era certo. E eu fiz o que achei que era certo. As palavras dele pesavam no ar, mas algo mais o tornava distante. E a verdade ainda se mantinha em um fio de expectativa. O que mais estava escondido? E um grito veio de fora. Um barulho forte. Algo quebrando no quintal. Todos congelaram e os três se entreolharam antes de se moverem em direção à porta da frente. Uma nuvem de poeira se levantava e uma voz familiar ecoou. Era Joaquim, o vizinho, com uma expressão de pânico no rosto. Vocês precisam vir aqui. É urgente. Oh! Lê gritou. A porta do porão da sua casa estava aberta e encontraram something lá. Lena sentiu um frio na espinha. Seu porão, o lugar que sempre teve um ar misterioso. Nunca havia se atrevido a abrir, temendo o que poderia encontrar. Mas agora a urgência de Joaquim a fez correr. Os três seguiram.
o coração batendo acelerado. Quando chegaram ao porão, a cena era surreal. Era como se o tempo tivesse parado ali. Um baú antigo estava exposto, o sinal de que alguém havia descido e bagunçado os objetos que guardavam segredos por tanto tempo. O cheiro de mofo e o brilho da poeira iluminada pelo sol, filtrando-se por uma pequena janela, deixava tudo ainda mais intenso. Olhem para isso! Truckin apontou, sua voz trêmula. A tampa do baú estava entreaberta e algo chamava a atenção de todos. Clara se inclinou e abriu completamente a tampa. Dentro, várias cartas estavam amareladas e rasgadas, mas uma, em particular, parecia intacta. O nome escrito com uma caligrafia curva e bonita. Ao meu amado Augusto. A sala ficou em um silêncio mortal. Lena trocou um olhar preocupado com Carlos. O baú, com suas promessas e segredos, agora parecia uma porta para um passado que nunca haviam realmente compreendido. O coração de Lena batia forte, e ela sabia que o que estava por vir mudaria tudo. A nossa família? O que mais não sabemos? Clara murmurou, com os olhos arregalados de descoberta. Lena sentiu um nó na garganta. Era como se cada letra, cada palavra daquela carta trouxesse consigo um pedaço de sua história, um passado que estava prestes a ser desenterrado e que poderia reformular tudo o que acreditavam saber. Uma inquietação tomou conta dela, deixá-los ainda mais confusos do que já estavam. E enquanto as mãos de Clara se estendiam, como se quisessem tocar o passado, Lena percebeu a verdadeira consciência do que o amor poderia fazer. Construir e destruir ao mesmo tempo. A última palavra da oração seria justamente a porta que eles ainda não estavam prontos para abrir. Lena olhou para a carta dentro do baú, suas mãos tremendo de ansiedade. A caligrafia elegante parecia quase viva sob a luz do porão, e a atmosfera estava carregada de questionamentos. O cheiro do velho papel misturado ao mofo a fez sentir como se estivesse invadindo um espaço que não lhe pertencia. O que mais estava escondido ali? Vamos ler, Clara disse. A determinação em sua voz, tão Carlos tomou a dianteira, pegando a carta e começando a ler em voz alta. Ao meu amado Augusto. As palavras a deixavam envolta em um misto de emoções, mas quando ele continuou, o jeito que suas palavras ressoavam carregava um peso mais profundo. O amor da avó, guardado como um secreto, agora se apresentava ali mais real do que nunca. Mas algo explodiu no fundo do porão, interrompendo o momento. Um estalo estrondoso, como madeira quebrando, e a porta atrás dele se fechou violentamente, obliterando a luz que entrava da escada. O coração de Lena disparou. Uma sensação de pânico tomou conta. Eles estavam presos ali. Que foi isso? Clara gritou, os olhos assustados. Carlos se lançou em direção à porta, mas estava trancada. Quando a escuridão parecia se fechar e a tensão aumentava, Lena olhou para o diário na mesa. O passado clamava por ser ouvido, e dentro dela o impulso crescia. Esperem, vamos ver o que mais está aqui, disse Lena, sua voz firme apesar do terror. Voltou-se para o baú, jogando-se de volta aos documentos amarelados. A cada carta que Carlos rapidamente descartava, ela se sentia mais inquieta, ansiosa por um empurrão para descobrir a verdade. Tinha a sensação de que dentro daquele baú havia muito mais do que apenas cartas. Um brilho metálico chamou sua atenção e logo encontrou um objeto envolto em um pedaço de veludo azul. Ao puxá-lo, revelou um pequeno relógio de bolso, quase ofuscante na escuridão do porão. Com delicadeza, Lena abriu-o. E ao olhar para o interior, um segredo em forma de fotografia saltou para fora. Um retrato em preto e branco.
Ao lado do homem que conheciam como Augusto, havia uma mulher com um olhar intenso e uma expressão que fez seu coração parar. Mamãe, quem é ela? Clara perguntou, os olhos arregalados enquanto examinava a imagem. A mulher não era apenas uma estranha, o que parecia ser um toque de familiaridade a envolvia, mas Lena não tinha certeza. Seria uma colega da avó? Um amor perdido? O que as ligações e os segredos poderiam significar? Nesse momento, uma batida no teto as fez estremecer. Com a força inusitada, a porta do porão foi aberta de uma vez e uma figura conhecida entrou. Era a vizinha, Dona Elvira, conhecida por sua sabedoria e curiosidade, mas seu olhar estava nublado de preocupação. O que vocês estão fazendo aqui é perigoso. Dona Elvira, por favor, ajude-nos! Clara implorou. Mas antes que pudessem explicar, a mulher avançou para o baú e pegou a fotografia. Seu rosto mudou em um instante, o reconhecimento fazendo seus olhos se alargarem. Essa mulher, ela não deveria estar aqui. Não pode ser. Uma onda de confusão envolveu Lena e Clara, e Carlos parecia estar lutando contra suas próprias emoções. Quem é essa mulher? Ele perguntou, a voz firme, mas tensa. A sua avó não era quem você pensava. E Augusto não era só um amigo. Ele era o seu verdadeiro pai. A revelação deixou o ar pesado. Lena sentiu que uma lâmina cortava seu coração. O chão parecia ceder sob seus pés, e sua mente buscava entender o que aquilo poderia significar. Toda a história que havia vivido, as memórias amadas, poderiam ser uma farsa? Enquanto as peças se encaixavam, Lena se deu conta de que não estava apenas aprendendo sobre seu passado, mas estava prestes a desenterrar o mundo de mentiras. O que mais poderiam esconder? Cada olhar trocado entre eles agora parecia carregar um novo peso, um novo significado. Dona Elvira olhou para elas, como se quisesse confortá-las, mas tudo o que fez foi deixar uma sombra mais profunda sobre a verdade. A história de vocês precisa ser contada, mas é preciso cuidado. Algumas verdades podem ferir mais do que imaginam. E com isso, uma nuvem de incertezas pairou sobre a família. Lena assoou o sentimento de traição, mas também um lampejo de esperança misturado à dor. O que mais tinham que descobrir? O que mais estava oculto na história deles? Cuja verdade poderia mudar tudo. O futuro da família parecia girar em torno de uma nuvem escura de desconfiança e revelações. Onde aquilo ia conduzi-los? E, acima de tudo, quem realmente eram quando todos os segredos começassem a surgir? O silêncio no porão era ensurdecedor. O olhar de Dona Elvira, fixado na fotografia, preenchia o ambiente com uma tensão palpável. Lena se sentia como se o chão estivesse desabando sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz trêmula. Como um fio prestes a romper. A sua avó não só amava Augusto, ela fugiu com ele. As palavras de Dona Elvira cortaram como uma faca. Lena sentiu o estômago revirar, cada letra caindo pesadamente em seu coração. Mas, e o Carlos? E a família a qual você tanto se apegou? Carlos não é o que você pensa que é. E essa história não é como vocês acreditam. Havia muito mais envolvido. A voz de Elvira tremia ao falar.
Um frio percorreu a espinha de Lena. Carlos parecia paralisado, a expressão entre a confusão e o choque. Ele era seu verdadeiro pai? Murmurou quase para si mesmo. Não, Carlos é filho de Augusto. Não seu pai. Ele é seu meio-irmão. Essas palavras reverberaram nas paredes do porão como um eco distante. Lena olhou para Clara e suas mãos se entrelaçaram desesperadas. As memórias da infância com Carlos, os momentos de carinho. Tudo tinha um novo peso, uma nova perspectiva. Como isso é possível? Clara balbuciou, a voz cortada pela incredulidade. Dona Elvira respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo obscuro. Após a fuga. Sua avó viveu um grande amor com Augusto, mas quando descobriram que estavam esperando um filho, ela decidiu voltar para Carlos, acreditando que era o melhor para a família. Ela nunca soube que o destino estava tão entrelaçado. Lena sentiu o coração disparar. Cada nova camada de revelações a deixava mais confusa, mais angustiada. Se Carlos é meu meio-irmão, isso significa que praticamente toda a nossa vida foi baseada em uma mentira. A porta do porão tremeu com um golpe violento. A luz do dia mal entrava pelos pequenos espaços. O clima estava pesado e as emoções no auge. Temos que sair daqui, disse Carlos, a voz agora firme, revelando uma determinação que a surpreendeu. Não desliguem a conversa. Nós precisamos saber mais. Lena insistiu, um fio de esperança ainda ardendo em seu coração. O que mais havia? Qual era a verdadeira história da avó? Nesse momento, um movimento furtivo chamou a atenção de todos. Na prateleira do porão, outro objeto chamou seu olhar. Uma caixa metálica enferrujada. Com um golpe firme, Dona Elvira a retirou. Se isso ainda estiver aqui, talvez contenha as respostas que vocês procuram. Ela abriu a caixa com esforço, e o que encontrou dentro fez o ar parar. Cartas rasgadas, fotos desbotadas e, em cima de tudo, um pequeno registro, como um diário atado por um cordão de couro. O nome escrito era Lena. É um nome muito parecido. Murmúria de Clara se esvaía em um fio de esperança. Mas Dona Elvira não parecia satisfeita. O mais importante não é o nome, mas o que as palavras, as fotos e os segredos significam. Sua avó e Augusto se conheceram em situações inesperadas. Havia uma vida antes da vida que vocês conhecem. E essa vida está envolta em amor, mas também em tragédias. Com as mãos tremendo, Lena começou a retirar os documentos daquela caixa, uma nova camada de revelações esperando para serem descobertas. O que mais você sabe, Dona Elvira? Sabia que a avó de vocês não apenas amou um homem e fugiu? Havia um crime por trás disso. Um crime que ameaçou dividir sua família. E agora a verdade pode finalmente emergir, fazendo com que tudo o que vocês conheciam se desmorone. Os olhos de Lena brilharam, uma mistura de medo e curiosidade. O que você quer dizer com crime? Mas antes que Elvira pudesse responder, a luz do porão se apagou, repentinamente. O silêncio foi quebrado por um grito distante, e um estrondo ecoou pela casa. Algo estava errado. O tempo se tornou tênue, e um frio indescritível tomou conta do ambiente. O que teria acontecido lá fora? O silêncio foi quebrado novamente, mas desta vez por um sussurro. A verdade que vocês buscam pode ser devastadora e, de alguma forma, fatal.
As palavras de Dona Elvira ecoaram na mente de Lena, além de tudo que já tinham descoberto. O que mais sobre sua avó e sobre eles ainda restava? O peso da revelação pressagiava um destino ainda mais sombrio. E enquanto as respostas pareciam mais próximas, a tragédia parecia estar a poucos passos delas. Que segredos ocultos os aguardavam? Que caminhos essa verdade poderia abrir? Lena sentiu um nó na garganta e sabia que a resposta para sua história era mais complexa do que jamais poderia imaginar. O silêncio no porão era ensurdecedor. O olhar de Dona Elvira fixado na fotografia preenchia o ambiente com uma tensão palpável. Lena se sentia como se o chão estivesse desabando sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, sua voz trêmula como um fio prestes a romper. A sua avó não só amava Augusto, ela fugiu com ele. As palavras de Dona Elvira cortaram como uma faca, e a expressão de Lena se transformou em uma mistura de incredulidade e dor. Mas, e o Carlos? E a família a qual você tanto se apegou? Carlos não é o que você pensa que é. E essa história não é como vocês acreditam. Havia muito mais envolvido. A voz de Elvira tremia ao falar, como se cada palavra a custasse. Um frio percorreu a espinha de Lena. Carlos parecia paralisado, a expressão entre a confusão e o choque. "Ele era seu verdadeiro pai?" murmurou, quase para si mesmo. "Não. Carlos é filho de Augusto, não seu pai. Ele é seu meio-irmão." Essas palavras reverberaram nas paredes do porão como um eco distante. O chão sob os pés de Lena parecia desmoronar. As memórias da infância com Carlos, as risadas, os segredos compartilhados. Tudo agora tinha uma razão nova, um significado assustador. "Como isso é possível?" Clara balbuciou, a voz cortada pela incredulidade, enquanto suas mãos tremiam de um modo que lhe era desconhecido. Dona Elvira respirou fundo, preparando-se para compartilhar mais. Após a fuga, sua avó viveu um grande amor com Augusto, mas quando descobriram que estavam esperando um filho, ela voltou para Carlos, acreditando que era o melhor para a família. Ela nunca soube o quão entrelaçadas estavam suas vidas. Naquele momento, um barulho estrondoso abalou o porão. Algo pareceu estourar lá em cima. Todos ficaram em silêncio, o coração disparado. O que poderia ser? Maria, a vizinha, que sempre tinha um jeito de se meter, fazendo perguntas embaraçosas. Dessa vez não viria com uma receita de bolo ou história chata sobre o passado. Mas o que se seguiu era muito pior do que qualquer receio. Um grito distante ecoou pelo espaço, e Lena se virou em direção à porta, a respiração cortada, como se tivesse levado um soco no estômago. O que foi isso? O som parecia um lamento, algo que rasgava a tranquilidade. "Precisamos sair daqui!" Carlos ordenou, sua voz agora um sussurro de medo. Mas antes que pudessem se mover, Dona Elvira gesticulou rápido e tomou a frente, indo até uma prateleira na parede atrás da caixa metálica enferrujada. "Eu tenho algo que pode ajudar!" Seus olhos estavam determinados, como se sentisse que era um momento de vida ou morte. Enquanto ela movia objetos em cima da prateleira, alguma coisa caiu ao chão, escorregando pelo chão de cimento. Um pequeno bilhete. "É isso!" Lena se abaixou, apanhando a folha amarelada. A caligrafia era infantil. Garatujas de uma criança. "Para meu pai", estava escrito. Seu coração pulou.
Quem é seu pai? É Carlos? Questionou, a mente fervilhando com as possibilidades. Mas uma parte dela já sabia que a descoberta não poderia ser tão simples. Ela começou a abrir o bilhete e, ao fazê-lo, algo a fez hesitar. O odor do papel envelhecido a atingiu como um golpe. Ao desenrolar, a frase que apareceu fez seu coração gelar. Se você está lendo isso, sabe que meu amor por Augusto nunca morreu e que ele sempre foi seu verdadeiro Tai. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Clara. O quê? Isso não pode ser verdade. Lena sentiu o chão sumir sob seus pés. A última gota de esperança que tinha começado a se acender foi imediatamente apagada por essa nova verdade ardente. Você sabia? Disse Carlos, sua voz esganiçada, como se o horror estivesse se instalando no cerne de sua alma. A verdade estava diante deles, crua e cortante. Não, eu não sabia. Dona Elvira gaguejou, incrédula. Danos colaterais. Era uma confissão forçada, e o peso do que ela escondia agora as afligia. O bilhete térmico não apenas revelava segredos de família, mas também uma traição que transcendeu gerações. Nesse exato momento, o teto do porão estalou. A estrutura da casa parecia agitar-se, como se o passado estivesse gritando para se libertar. Mais uma vez, o som do grito ressoou, mas agora mais perto, mais intenso. A luz piscou selando o destino. Um uivo de vento varreu o espaço, espalhando o cheiro da mofo e da lembrança. Precisamos sair, é perigoso, Carlos gritou, puxando Lena e Clara, mas suas mãos estavam enredadas na braçadeira da verdade. Alguém estava à espreita lá fora. E o que quer que tivesse sido revelado agora, a sabedoria podridão de sua família começava a se desdobrar em uma nova e obscura camada de mistérios. O que mais poderia vir à tona? Qual seria o próximo ato de um drama ancestral que parecia não ter fim? Estamos apenas começando a entender, sussurrou Dona Elvira, olhando fixamente para a caixa metálica. Mas o que mais seria suficiente para conturbar o que pensavam saber sobre quem realmente eram? E enquanto os espelhos de suas verdades refletiam um mundo desconhecido, Lena percebeu que essa revelação era apenas o início daquilo que poderia ser a destruição de tudo o que ela amava. O silêncio no porão era ensurdecedor. O olhar de Dona Elvira, fixado na fotografia, preenchia o ambiente com uma tensão palpável. Lena se sentia como se o chão estivesse desabando sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, sua voz trêmula, como um fio prestes a romper. "A sua avó não só amava Augusto, ela fugiu com ele." As palavras de Dona Elvira cortaram como uma faca, e a expressão de Lena se transformou em uma mistura de incredulidade e dor. "Mas e o Carlos? E a família a qual você tanto se apegou?" "Carlos não é o que você pensa que é, e essa história não é como vocês acreditam. Havia muito mais envolvido." A voz de Elvira tremia, como se cada palavra fosse uma facada na carne. Lena olhou para Carlos, quase em busca de apoio, mas a expressão dele era um misto de confusão e assombro. Assim que as consequências da verdade começaram a se instalar, um barulho estrondoso abalou o porão. Algo pesado caiu no andar de cima, e por um momento todos se entreolharam, o medo espesso no ar. "O que foi isso?" sussurrou Clara, os olhos arregalados. Dona Elvira moveu-se rapidamente em direção à escada, mas uma sombra inesperada
cruzou a entrada do porão. Uma figura conhecida se destacou à luz vagarosa que vinha da janela quebrada. Era Joaquim, o vizinho, com expressão pálida e preocupada. "Vocês precisam vir rápido! Algo aconteceu com a sua casa!" Sua voz estava carregada de urgência, mas antes que pudessem perguntar o que se passava, ele levou as mãos ao rosto, como se lutasse contra o que acabara de testemunhar. "O porão, ele não deve ser aberto. Não deve." A tensão aumentou quando Joaquim começou a explicar. A casa fora alvo de rumores estranhos nas últimas semanas. Complôs e mistérios envolvendo as famílias vizinhas estavam ressurgindo. E ele havia descoberto algo chocante que estava prestes a afetar não apenas eles, mas toda a comunidade. Na casa ao lado, encontrei uma velha caixa com documentos sobre a sua avó e Augusto e a família de Carlos. Ele hesitou, todos se aproximaram, ouvindo com atenção. O que vocês não sabem é que ela não fugiu sozinha. Havia um plano que envolvia mais pessoas, um testamento que nunca foi encontrado, e uma irmã da sua avó. A verdade pode ser ainda mais devastadora do que imaginamos. O que isso significa? Onde está essa caixa? O ritmo de seu coração acelerava, e a urgência em sua voz era inegável. O conteúdo pode mudar tudo e mostrar quem realmente é Carlos. E o que ocorrerá com a família de vocês? Joaquim disse, e ao olhar para eles, os olhos estavam cheios de uma preocupação que não podiam ignorar. Se a verdade vier à tona, tudo o que vocês conhecem será virado de cabeça para baixo. Carlos, já em desespero, olhou para Dona Elvira. Você sabia disso? Você que guardou tantos segredos? Já sabia que havia algo mais? A tensão era palpável. Um nó se formava na garganta de cada um deles. Isso não tinha apenas a ver com a história da avó. Agora era um turbilhão de relações humanas complexas. O que mais havia nessa caixa? E como isso impactaria suas vidas? O que mais roía os sentimentos uns dos outros, unindo e separando, movendo-se entre culpa e amor? Foi quando uma nova batida percorreu as paredes do porão. O chão vibrou e tudo em volta parecia balançar. Uma imagem brevemente formada na mente de Lena surgiu. A colcha da avó, os segredos que estavam entre aqueles padrões, os amores escondidos em cada fio. Precisamos ir, agora, gritou Clara, puxando Lena pelo braço. Mas enquanto a luz do dia desaparecia ainda mais, a porta do porão se fechou de repente, como se algo ou alguém estivesse decidindo que trazer a verdade à tona não era uma opção. As batidas do coração de cada um ecoavam, misturadas à angústia crescente no ar pesado. Havia uma combinação inquietante de segredos prestes a explodir. E no meio daquela cena caótica, algo profundamente perturbador surgiu na mente de Lena. E se o que eles realmente temiam era o menos importante? E se existisse uma verdade maior que estivesse prestes a mudar tudo, não só em relação a Carlos ou à avó, mas sobre eles mesmos, sobre quem realmente eram como família? Com cada palavra que trocavam e cada secão que revelavam, a certeza de que nada na sua vida poderia ser como era antes se tornava um peso intolerável. Estava mais perto da resposta. Mas o que ela significava? O que mais ainda poderia ser desenterrado do passado? Lena sentiu que precisava saber. E uma nova inquietante esperança ansiava por resposta, enquanto tudo girava rapidamente para um futuro incerto. O silêncio no porão parecia engrossar a pressão no ar
quase sufocante. As palavras de Dona Elvira ecoavam na mente de Lena como um mantra angustiante. A sua avó não só amava Augusto, ela fugiu com ele. Uma verdade que desmoronava a vida que conhecia. Mas e Carlos? Como tudo aquilo se encaixava? A porta do porão rangia e o chão vibrou com um estalo. Mais uma vez, a figura de Joaquim, o vizinho, irrompeu na cena, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Vocês precisam sair daqui, agora! Sua voz soava como um aviso. O pânico em seu olhar fez Lena tremer. Joaquim, o que aconteceu? Perguntou Clara, a voz um misto de medo e apreensão. O que mais poderiam descobrir nessa tempestade de segredos? Lá fora, teve um incêndio na casa ao lado. E algo muito estranho está acontecendo. Ele respirou fundo, esforçando-se para manter a calma, mas o suor na sua testa enunciava o desespero. As chamas estão se espalhando. Precisamos sair desse lugar. Mas tão logo suas palavras foram pronunciadas, o coração de Lena agarrou-se com uma nova sensação, como se um peso a puxasse para o fundo. A casa da avó, e se? O pensamento a consumiu, e uma memória distante retornou. Os sussurros secretos de sua avó sobre um amor escondido, sobre a traição que a acompanhara a vida toda. Não! Precisamos ver o que está nesse baú primeiro! Carlos exclamou, a determinação em seu olhar, contrastando com a crescente urgência. Mas antes que pudesse agir, uma nova sensação, uma vibração estranha, percorreu o chão, seguida de um rasgar agudo, como se algo se quebrasse. Uma sombra apareceu na porta do porão, coberta de fumaça. É melhor nós irmos agora, gritou Joaquim, puxando-os para fora. A fumaça espessa tornava a visão embaçada, e o ar se enchia de um cheiro nauseante. Lena olhou para o baú com um desespero avassalador. O que estava prestes a ser esvelado ali poderia ser tudo ou nada. Mas antes que pudessem dar um passo, o baú se abriu espontaneamente, como se o impulso invisível o tivesse liberado. As cartas e fotos voaram pelo ar, dançando como folhas secas. Lena agarrou a primeira que chegou em suas mãos, e naquele instante, uma revelação chocante tomou conta de ela. Era uma carta da avó, endereçada a Lena. As palavras eram vívidas, carregadas da dor de um amor perdido. Descubra a verdade antes que seja tarde demais, dizia um trecho, e um nó se formou em sua garganta ao reconhecer a caligrafia que tanto amava. Uma revelação imediata. O que está acontecendo, Lena? Clara perguntou, a voz tremendo, sem saber o que pensar da turbulência ao seu redor. Ela sabia de algo que nós não sabemos. O quê? O que essa carta quer dizer? As palavras da avó ecoavam na mente de Lena com insistência. Mas o tempo estava se esgotando. Lena, nós não temos tempo. Precisamos sair! Carlos gritou, sua voz cortando a confusão. Mas antes que pudesse reagir, a fumaça começou a entrar ainda mais no porão, serpenteando como uma criatura rancorosa. E então ela viu uma foto caindo, um rosto pálido e familiar. Era a mulher ao lado de Augusto, e o coração de Lena parou. A semelhança era impressionante. Clara! Ela sussurrou. Você precisa ver isso. Lena, não! Clara protestou, o medo preenchendo seus olhos. Mas já era tarde. O que isso significava? E se a mulher da foto não fosse apenas um amor do passado? Se a história da avó
escondesse um envolvimento ainda mais profundo que destruísse tudo o que conheciam. De repente, um grito ecoou lá fora, quebrando o silêncio. Todos se viraram, e no tumulto, uma figura apareceu. Era Carlos, mas algo nele parecia diferente. Eu tenho que contar uma coisa. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras ficaram suspensas no ar, e Lena sentiu o coração gelar. O que ele queria dizer? A verdade estava se desdobrando, mas em vez de clarear, tudo parecia mergulhar ainda mais no obscuro. O que mais ele ocultava? E mais importante, como tudo isso iria afetá-los? O olhar de Carlos era intenso. Algo em sua expressão mostrava que suas palavras poderiam desmoronar tudo. E enquanto a fumaça continuava a engolir o porão, Lena se perguntou se a revelação não guardava uma guarda prole como o peso da história que ainda estava por ser revelada. Um segredo capaz de mudar não apenas os relacionamentos, mas também a própria essência da família que ela pensava conhecer. O olhar de Carlos era intenso, e as palavras que seguiram quase foram engolidas pelo ar pesado no porão. Eu tenho que contar uma coisa. Eu não sou quem você pensa que sou. A revelação atacante pairou entre eles, e Lena sentiu o coração disparar. Como assim? Ela já sabia que o dia estava longe de ser normal, mas essa declaração a pegou de surpresa. Os olhos de Clara se arregalaram, e o medo começou a rastejar pelas paredes do porão. Eu não sou seu irmão, Carlos disse, a voz soando trêmula, mas determinada. Porque não sou filho de Augusto, sou filho de Joaquim. A afirmação reverberou como uma onda de choque. Lena olhou para Joaquim, esperando algum sinal que explicasse aquela absurda revelação. Mas o olhar dele era quase vazio, perdido. O que você está falando? Joaquim é nosso vizinho, disse Clara, a incredulidade transbordando em suas palavras. Lena sentiu um nó se formar na garganta. Sim, eu sei, mas eu sou fruto de uma noite em que sua avó e Joaquim se encontraram. Eles eram amantes antes de tudo isto. Carlos continuou, a voz firme apesar da confusão que usurpava o ambiente. A sua avó precisava de um pai para você e decidiu voltar para Augusto. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre o porão. A interrogação pairava sobre as cabeças deles. A casa, antes um campo seguro repleto de memórias, agora parecia uma prisão cheia de inquietações e verdades cruas. Lena se lembrou da colcha da avó, dos cheiros da infância. Como ela poderia ter escondido algo tão grande? Então, tudo o que sabemos, tudo o que pensávamos que éramos, não é verdade? Lena murmurou, sua voz quase um sussurro. O ar tornou-se espesso e o peso das palavras a sufocava. Se eu sou filho de Joaquim, então, Carlos, você não é meu irmão? Clara questionou, suas lágrimas começando a escorregar pelo rosto. Lena viu a firmeza de Carlos desmoronar e o pânico se espalhar como uma onda. Talvez não, mas eu cresci acreditando que sim, Carlos replicou, a voz ecoando em desespero. Tudo que eu conheci e amei se desfez em um instante. Vocês não sabem o que é viver com essa verdade. A casa começou a tremer e um grito distante ecoou lá fora. Era como se o próprio ambiente estivesse se levantando contra eles. Precisamos sair, Lena gritou, puxando Clara e Carlos. Mas ele o segurou. Não, você tem que entender. Eu amo vocês. Isso não muda o que eu sinto.
As palavras martelavam na mente de Lena como um eco incessante. Mas havia um novo a ser revelado. E então, aconteceu. A luz começou a piscar, e um brilho intenso surgiu da caixa metálica que Dona Elvira havia encontrado. O som de algo quebrando no teto estremeceu as paredes, enquanto a caixa começava a vibrar. Todos olharam aturdidos para a fonte daquela luz reluzente. Um brilho ofuscante envolveu o ambiente. Vá, agora! Joaquim empurrou Lena e Clara em direção à saída. Se não saírem, tudo que está escondido aqui virá à tona. Lena hesitou, a adrenalina pulsando em suas veias, mas Carlos agarrou sua mão. Nunca se esqueça de quem você realmente é. Não importa o que a verdade seja, somos uma família. Os rostos deles estavam misturados entre lágrimas e raiva. A porta do porão se abriu subitamente, liberando uma onda de fumaça, e o pânico tomou conta. Enquanto corriam, Lena teve um último vislumbre da caixa, e uma ideia a assolou. E se a caixa continha mais do que segredos? Enquanto o fogo se espalhava pela casa, a verdade os esperava lá fora, e as promessas de respostas se desfaziam na fumaça. Eu não vou deixar você, gritou Clara, e a chama distante refletiu a luta por sua própria verdade. O tremor na terra parecia um grito da casa sem vida. Então, no meio do caos, Lena percebeu algo. Não havia apenas um incêndio, mas uma força avassaladora de revelações que estavam prestes a mudar tudo novamente. O destino deles estava em jogo, e cada escolha poderia levá-los a um futuro extremamente diferente. Temos que enfrentar isso, tudo, disse Lena, a determinação brilhando nos olhos. A cada palavra, ela sentia a essência da avó voltando a crescer dentro dela, trazendo uma nova esperança. Mas as chamas não eram a única coisa que queimava. Segredos mais sombrios e inesperados estavam à espreita, prontos para vir à tona. E no instante que olharam para trás, o denso véu da fumaça pareceu sussurrar. Há muito mais para desvendar. O futuro estava prestes a confrontá-los de um jeito que eles nunca imaginaram. E a verdade que aguardava na escuridão poderia ser mais devastadora do que todos os mistérios combinados. Lena olhou ao redor do porão com o coração na mão. O cheiro de fumaça e o som de madeira crepitando estavam à espreita. Mas sua atenção estava totalmente voltada para a carta que segurava nas mãos. Era a última mensagem de sua avó. Uma confissão carregada de amor e dor. Lena, não podemos perder tempo. Clara puxou-a pela mão, mas Lena ficou parada, o olhar fixo nas palavras. Ela precisava saber, não apenas sobre os segredos ocultos, mas também sobre o que tudo aquilo significava para a família. Mãe, nós precisamos, só mais um minuto. A tensão entre elas era palpável, mas Lena, com a mão tremendo, começou a ler em voz alta. Se um dia você ler isto, saiba que a vida é feita de escolhas e arrependimentos. Seus olhos se encheram de lágrimas. A avó não queria que o passado a separasse. Ela queria que soubessem que o amor pode ser complicado, mas é sempre válido, mesmo em meio às mentiras. Carlos, que assistia à cena, parecia um estranho entre eles. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria ser parte da nossa família. O desespero em sua voz ecoava nas paredes do porão. Lena percebeu que também era uma vítima dessa dinâmica.
Naquele momento, ela não viu apenas um irmão ou um amante. Viu alguém perdido, assim como ela. Carlos, Ela começou, mas as palavras falharam. Dona Elvira observava tudo, uma testemunha silenciosa da tempestade. Vocês têm que entender que o amor, mesmo quando é complicado, pode unificar ou destruir. O que mais importa agora é seguir em frente. Ela disse isso com uma serenidade que brincava com o caos ao redor. Precisamos sair. O que importa está lá fora, não aqui. Lena olhou para Clara, viu os olhos da irmã brilhando de dúvida, mas também de compreensão. Se somos todos parte dessa história, precisamos nos apoiar, não é? Clara assentiu lentamente. Sim, precisamos nos entender como avós e netos. Nesse momento, o porão tremeu, e a silhueta da casa, com suas sombras distorcidas, parecia encerrá-los em um labirinto de segredos. Vá, agora! Joaquim gritou, puxando Clara para fora. Mas Lena hesitou mais uma vez, segurando a carta apertada em suas mãos. A intensidade de sua avó ressoava naquilo tudo. A lembrança do cheiro da comida que ela sempre fazia espara presente. Espere. Vamos juntos. Precisamos sair juntos. Lena exclamou. Ela não poderia deixar o passado moldar o futuro. Com um gesto decisivo, ela empurrou a porta e todos seguiram para a luz dourada do dia. Já do lado de fora, o ar estava fresco e as chamas da vizinha queimavam intensamente. Mas havia uma nova esperança se formando no coração deles. Lena sentiu uma conexão instantânea com tudo que havia sido revelado. Uma onda de amor irradiando de seu peito. Nós podemos criar um novo começo, murmurou, olhando para os rostos confusos, mas esperançosos. O passado não precisa nos controlar. E em meio ao coral de vozes e gritos, altas e baixas, encontrou o silêncio que precisava. Lembrou-se da colcha da avó, do calor dos laços que uniam cada um deles, mesmo nas sombras, da traição e dos segredos. Lena sabia que os verdadeiros laços familiares não eram feitos apenas de sangue, mas de amor, perdão e um desejo genuíno de seguir em frente. Quando se afastaram da casa, uma brisa suave ergueu-se, levando consigo o cheiro de fumaça e revelações. Clara segurou a mão de Lena, e Carlos, com um olhar determinado, uniu-se, prometendo não deixar que o passado dividisse mais a família. Havia ainda muito a enfrentar, mas juntos se sentiam prontos. E assim, com a esperança pulsando em seus corações, eles partiram não apenas como uma família quebrada, mas como uma nova linhagem que, ao final, entendeu que o legado de seus avós não deveria ser um fardo, mas sim um motivo para amor e união. Agora é a sua vez de fazer parte desta aventura. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama essas histórias. Inunde a seção de comentários com